Aleluia. 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 Sim, Jesus, queremos mais de Ti, Senhor. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eita glória, seja bem-vinda, Elizabeth. Compartilha, já enviando esse aviãozinho, seja aí uma missionária. Compartilha, compartilha. Eu quero viver. Começa a declarar aí aonde você está. Faz meu coração arder. Tô aqui enviando esse aviãozinho. Compartilhando. Declare, declare. Eu quero viver algo novo. Profetize sobre a sua vida. Vem me visitar hoje aqui. Diga, eu quero conhecer mais de Ti. Diga, cante, vamos. Quero conhecer mais de Ti. Levante as suas mãos e cante, Espírito vem, diga. Espírito vem, Espírito vem. Sejam bem-vindas, princesas. Enquanto você está entrando, amados, eu estou aqui compartilhando também. Envie esse aviãozinho. O maior número de pessoas que você puder. Seja aí um missionário, seja você aí, essa pessoa linda que vai estar semeando, enviando para outras pessoas. Aleluia. Espírito Santo, declare, declare. Eu quero algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Quero viver algo novo. Sim, Jesus. Faz meu coração arder. É o que nós te pedimos, Jesus. Sejam muito bem-vindos, você que está aí chegando já e enviando esse aviãozinho. Glória a Deus pela sua vida. Seja bem-vinda, Neuro, minha linda. Vi que meu filho Romulo entrou. Ei, Francilete. É isso aí, Gi. Quero viver algo novo. Olha só como é algo profético. Aleluia. Peça ao Espírito Santo, amados, com fé. Eu creio. Eu sinto algo muito profético também para essa noite. Eu creio, eu creio. Eu creio. Eu creio. Um tema profético. Aleluia. Declare, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Aleluia. Amém, Julie. Que Deus venha ministrar a cura e a Rafa, o Deus da cura, venha sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Declare, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Santo Espírito, seja bem-vindo, Espírito Santo. Sim, Senhor, nós te convidamos, Pai. Nós te convidamos. Enquanto você está entrando, adorando, amados, eu vi que a nossa convidada já está aí, Liana. Já te chamo, Liana. Vou estar aqui orando, te convidando já. Queria que você pegasse, amados, cada uma que está aqui. Ei, Érica, seja bem-vinda. Envie esse aviãozinho. Seja uma missionária. Quantas pessoas estão aí presas emocionalmente e nem sabe a causa. Mas nessa noite o Senhor vai trazer luz, o Senhor vai trazer cura. Ei, Valdina, minha linda. Em nome de Jesus. Que você seja esse instrumento de cura na vida de outras pessoas. Sejam muito bem-vindas, minhas lindas. Pai
Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, consagrar, Senhor, mais uma vez esta live ao Senhor. Deus, um tema qual o Senhor colocou no nosso coração, e eu te louvo e já te engrandeço pela vida da Liana. Senhor, esta mulher de Deus, que tem aí sido, ó Pai, um instrumento de cura na vida de tantas mulheres. Obrigada, Pai, porque a Liana tem sido uma conexão com propósito na minha vida, e eu quero te engrandecer, Senhor, eu quero te exaltar, eu quero dizer, Senhor, o quanto eu sou grata a Ti, Senhor, pela vida da Liana nas nossas vidas. Pai, usa a Tua filha, traz revelação, discernimento, toma a vida de cada fazedora de história que entrou aqui, assim como a Julie, Deus, falou que está aí com enxaqueca. Deus, a Tua filha, Senhor, assim como aquela princesa também que um pouco antes me mandou uma mensagem dizendo que também está com muita dor de cabeça. Se há alguém aqui mais, Senhor, se sentindo mal, Senhor, nós aplicamos o sangue de Jesus, nós declaramos a cura, que a nossa mente esteja cativa a Ti, em nome de Jesus. Nós te convidamos, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo entre nós, em nome de Jesus. Nós queremos viver algo novo, Senhor, e nós sabemos que o Senhor tem para nós, porque para vivermos, Senhor, um novo, até mesmo entrando um novo ano, se as nossas vidas, se as nossas emoções ainda tiverem, Senhor, feridas, e essas feridas, Senhor, sendo aí diagnosticadas, nós acreditamos no poder restaurador do Senhor. Vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Quero desde já estar aí dando boas-vindas a cada fazedora de história que já está aqui presente, seja comigo aqui, né, pelo Instagram, você que está aí também por áudio ali comigo no Facebook, enfim, ou você que vai assistir essa live depois, eu não sei, mas eu só sei que Deus se faz presente. Nós acreditamos no ministério dos anjos, e anjos são ministradores de cura. E nessa noite o Senhor tem cura. Ei, Lindsay, que coisa linda tê-la aqui conosco. Tati, te amo tanto. Você que está comigo do Brasil, da Holanda, temos princesa aqui de Portugal, da Holanda, enfim. E a nossa princesa Liana já está aqui, vou convidar a Liana. Amados, fica muito sensível à voz do Espírito Santo, porque tudo que o inimigo quer é que você mantenha-se aprisionada. Mas eu sei que Deus tem algo para a sua vida. Ei, Liana, minha linda! Seja bem-vinda! Que coisa boa! Obrigada, querida. Amém. Estava aqui te escutando, que coisa linda, né? Sim. Antes boa noite, né? Eu sei que ali na Holanda já são 22 horas, né? Aqui é 6 da tarde, 18 horas, ali na Holanda. A gente está fazendo uma live internacional, olha que conexão de ouro. Eu digo que tem coisas que humanamente falando e imaginando a gente não conseguiria imaginar o que Deus iria fazer, né? Mas nós servimos a um Deus de propósitos, que não une pessoas, mas une propósitos. Uau! E Ele tem nos unido. E Ele tem nos unido de uma forma tão especial, né, pastora Shirley? Eu quero aproveitar aqui para te honrar, para dizer que, né, as pessoas que aqui do Brasil, meus seguidores, né, que estão nos assistindo e aqueles que irão nos assistir posteriormente, dizer assim da minha alegria, né, da minha gratidão pela tua vida, que Deus tem me agraciado, né, me apresentado a tua vida como sendo minha intercessora, uma mulher que tem me validado muito, que tem andado comigo, né, tem sido minha intercessora, e como eu digo, eu não consigo mais imaginar fazer algo se a pastora Shirley não está junto, intercedendo, orando, enfim, dando os feedbacks. Então, assim, minha gratidão, né, a ti e o seu esposo, que eu sei que oram, intercedem por mim. Amém. E por esse convite, né, no dia 30 de dezembro. Eu que agradeço a Deus pela sua vida, Liana. Você sabe, eu estava agora há pouco orando aqui com meu esposo, e me bateu assim até um choro, mas é de alegria, de poder estar chegando aqui a última quarta-feira do ano, e o Senhor já tinha me dado esse tema, conexões com propósito, e nessa pandemia, em tudo que aconteceu em 2020, assim como tantas outras pessoas que já esteve aqui, que vão estar vindo também,
Você, gente, eu chamo ela de você porque ela já me deu essa liberdade, tá? Mas é a senhora, mas é você, é com muito respeito. É como eu até falei da pastora Nadiege, a mesma coisa. E assim, quando o Senhor me deu esse tema, né, da Conexões com Propósito, alguns rostinhos, o Senhor foi me mostrando entre eles o seu, e assim, o Senhor falou, é uma conexão, uma Isabel na minha vida, então assim, eu também te honro, sou muito grata, e Deus colocou mesmo no meu coração de não deixarmos de orar, interceder, e estamos aí juntas em nome de Jesus para cumprir o propósito. Eu já passo aqui o bastão para você, dentro daquilo que Deus já ministrou. Eu sei que vai ser uma noite de cura, porque ontem nós falamos de gratidão, pode até parecer assim, mas ontem já falou de gratidão, de falar de ferida, sim, porque eu sei que muitas pessoas não estão conseguindo viver uma gratidão, viver a plenitude, o sojo do Senhor, né, que é a cura, libertação e salvação, porque ainda não tem ainda o entendimento da sua alma e às vezes não consegue diagnosticar. E nada mais lindo do que ter essa leoa, Liana, para estar aqui conosco. Ela vai se apresentar. E, amados, guarde o seu coração, não se distraia. Você que está aí comigo, minha fazedora de história, envie aí para mais de 5 amigas suas, porque você sabe que tem amigas suas que precisam ver essa live para entrar um 2021 diferente, porque nada adianta mudar o ano se a gente não mudar a nossa mente, não entender que em Deus é possível. E eu sei que a Liana tem chaves poderosas. Eu orando agora há pouco, o Senhor falou sobre sementes. A Liana vai entregar nas nossas mãos semente que nós vamos estar colocando para que em 2020 é o ano do frutificar. E eu creio que nós vamos frutificar em nome de Jesus. Então receba da parte de Deus sobre a vida da Liana. E nós queremos aplaudir ao Senhor já pela tua vida. Seja bem-vinda, Liana. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Que linda. Gratidão. Então, você abriu essa live com o louvor, eu quero viver algo novo. Eu quero Deus botou no meu coração, eu estava orando, Deus, qual louvor o Senhor quer, o Senhor me trouxe. Eu fiquei toda arrepiada. E aí, o Espírito Santo já ministrou no meu coração, para nós viver algo novo, nós precisamos ser curadas integralmente nas nossas emoções, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito, porque nós somos corpo, alma e espírito. E o que acontece? Quando a gente fala de feridas, né? O que nos remete, assim, o que é a primeira coisa que vem na nossa mente? É aquela ferida, aquele machucado, quando a gente cai, causa uma escoriação, depois forma aquela casca, né? E a gente vai até acompanhando aquele processo de cicatrização, até chegar à cura. E às vezes, eu não sei se já aconteceu contigo, né, pastora, mas comigo aconteceu muito. Quando eu tinha um machucado, assim, eu cuidava muito, principalmente se era na mão, no pé. E quando menos esperava, acabava batendo, e aí saía a casca, sangrava, voltava a dor. Mas assim, era uma ferida visível, a gente conseguia ver. E as feridas emocionais, elas são invisíveis, nós não conseguimos ver, mas nós conseguimos, mas nós sentimos, é uma dor muito forte, é uma dor muito profunda. E assim, as feridas emocionais, muitas vezes, assim, eu percebo, assim, que a grande parte das pessoas, né, e aqui eu vou me referir tanto a homem quanto a mulheres, né? Temos alguns homens aqui, alguns fazedores de história também aqui conosco. Isso. Então, essas feridas, elas passam desapercebidas. A pessoa vai vivendo, vai levando uma vida, tendo comportamentos disfuncionais, algumas reações imprevisíveis, que até ela mesma, muitas vezes, ela diz, meu Deus, o que eu fui fazer? Como é que eu reagi desse jeito, né? Por que eu me estourei? E às vezes, assim, no momento, assim, de descontrole, diz palavras, e a gente sabe do poder que tem a palavra de ferir, de machucar, muitas vezes termina um relacionamento, né? E não sabe por quê, e ainda depois vem aquela cobrança. Sim. E, na verdade, o que acontece? Nós, hoje, nós como adultos, nós somos fruto das nossas experiências. Tá pegando aí, gente. Como assim? Sim, nós somos fruto de tudo aquilo que nós vivemos, desde o útero da nossa mãe.
tudo aquilo que nossa mãe, todas as emoções da nossa mãe, os medos que ela tinha na gravidez, talvez racionalmente a nossa gestação pode não ter sido planejada, mas a gente sabe que para Deus nós somos planejados muito antes da concepção, nós já fomos planejados na eternidade, enfim. Isso depois eu vou deixar para o final, no fechamento. Mas assim, todos esses sintomas, todas essas questões que comparecem durante uma gravidez, aquela ansiedade, né? Isso tudo passa, essas emoções da mãe passa para o feto, passa para o bebê. Então, quando a criança nasce, ela racionalmente, nós temos os dois hemisférios, o direito e o esquerdo. O esquerdo é o lado racional, do raciocínio, e o hemisfério direito é o emocional, onde estão as nossas emoções, né? Então, o lado racional, ele está zerado, é como se fosse um HD de computador. Ele está zerado. E quando a gente compra um Note novo, ele vem zerado. Mas as emoções da mãe já passam para a criança, ela já nasce, então, com muitas percepções. Aquela criança que muitas vezes chora muito após o nascimento, aquela criança que chora e às vezes os pais não sabem como lidar com aquele choro, acham que é cólica, que é do medicamento e não resolve, acham que é mamar e não é. Porque às vezes foram tantas as angústias durante a gravidez, talvez medo de perder aquela gravidez, talvez foi uma gravidez que não foi planejada, então e todas aquelas questões que a gente sabe que comparecem, né? Muitas vezes, que nem todo filho foi planejado pelo pai e pela mãe, né? E tudo isso comparece e passa para a criança, e essa criança ela vai crescendo já não se sentindo amada. Olha só, existem 3 As. Quem tem papel e caneta ali, gostaria que vocês anotassem. Mas pega essa chave que é algo importantíssimo, uau! Existem 3 As que são, assim, indispensáveis para uma criança. É o A de amor, o A de aceitação e o A de aprovação. Então, quando a criança não se sente amada, qual é o que é o contrário do amor? É a rejeição. Então, aquela criança que ela vai crescendo num lar, digamos assim, que ela até pode ter sido planejada, foi uma criança muito desejada, mas os pais não conseguem transmitir o amor verdadeiro, né? Em atos, em palavras, em ações, em validação, em olho no olho, em falar com aquela criança, descer na altura dela, falar ao nível dela, que valide, que transmita amor de verdade. Às vezes isso não é nem porque não sabe, não aprenderam, e ninguém faz aquilo que não sabe, aquilo que não aprendeu, ou aquilo que não recebeu. Então essa criança vai crescer não se sentindo amada o suficiente. Então o contrário de amor é rejeição. O segundo A é de aceitação. A criança, ela precisa se sentir aceita naquela casa. Então, não pelas coisas que ela faça, mas pela essência dela. Como ser humano, nós precisamos disso. Precisamos de amor, de aceitação, quando a gente nasce, né? Por quê? São características assim, essenciais do ser humano. E aí, essa aceitação, como é que ela interpreta? Nós estamos falando agora de uma criança. Uma criança, digamos assim, de 3, 4 anos. Qual é a percepção que uma criança de 3, 4, 5, 6 anos também, né? Enfim, qual é a percepção de uma criança quando ela não se sente aceita, quando ela tem aquele pai ou aquela mãe que é muito rígido, aqueles pais que cobram muito, que dizem coisas tipo, tu não faz nada direito, tu só me dá trabalho, olha teu irmão como ele é organizado, tu é uma desorganizada, enfim, que dizem palavras que estão ferindo aquela criança. Mas eles nem se dão conta, muitas vezes aquilo é tão automático, que ela não se sente aceita. E o terceiro A é não se sentir aprovada. Uau. Não se sentir aprovada, ela vai se sentir desaprovada. É aquela criança, então, que faz tudo para chamar atenção,
Geralmente é filho de pais que trabalham fora todo dia, que chegam em casa e querem, a mãe quer fazer as tarefas da casa, o pai muitas vezes quer ajudar a mãe ou quer descansar, dependendo do, né, do relacionamento. E aqueles pais, talvez, que vêm de uma família também disfuncional, também vieram carregados das suas feridas emocionais, que geralmente é isso que acontece, e aí começam repetindo os comportamentos disfuncionais das suas famílias de origem, e acabam, então, repetindo esses comportamentos na vida dos filhos. Então, é aquele padrão, porque nós carregamos padrões. Por exemplo, hoje, olhando qual é o padrão de casamento que eu tenho. É o que eu vivi lá na minha infância de pai e mãe, é o que eu trouxe lá da minha família. Qual é o padrão de fidelidade? É o que eu trouxe de lá. Qual é o padrão de filho que eu para criar filho? Era, né? Porque hoje eu faço diferente, porque quando a gente aprende, a gente toma a decisão de fazer diferente, porque nós não precisamos repetir padrão de pai e mãe, quando não esses comportamentos são disfuncionais. Então, essa criança, ela vai então fazer tudo para chamar atenção. Ela vai se atirar no chão, vai dizer que está com dor de barriga, e vai, sabe aquela criança birrenta muitas vezes? Ela faz tudo para chamar atenção, porque ela quer se sentir aceita, ela quer se sentir pertencente àquela família. Então, muitas vezes ela faz pirraça, ela se atira no chão. Se tem um irmão tão menorzinho que ela, que a atenção é voltada para o maninho, ela faz de tudo. Ela vai lá e belisca o maninho. O que acontece? Os pais já estão cansados do dia do trabalho. Provavelmente são, como eu disse antes, vieram de famílias disfuncionais, como carregando sentimentos tóxicos, né? Sim. E eles não têm aquela compreensão disso tudo. Qual é a reação dos pais frente a uma situação assim? É xingar a criança, muitas vezes bater. Olha ali, tu tá judiando teu irmãozinho, da tua irmãzinha, enfim. E diz um monte de palavras com adjetivos pejorativos que vêm afetar a identidade da criança. E aí essa criança, ela não vai se sentir pertencente. Então ela não vai se sentir amada. Porque quando os pais não conseguem comunicar o amor na percepção que a criança acredita ser amada, ela vai se sentir rejeitada. Muita. E a rejeição é uma semente que ela é plantada, a gente compara assim a rejeição como uma árvore, né? A rejeição, o sentimento de rejeição, quer dizer, o amor não recebido na quantidade, na qualidade que a criança acreditava que merecia, é como se fosse a raiz da árvore. O caule da árvore são as memórias, todas aquelas memórias de dor, tudo aquilo que ela gravou, as experiências, tudo aquilo que o pai e a mãe falou, os irmãos mais velhos falaram, ela foi crescendo, né? Tudo aquilo que ela ouviu no colégio, desagradável, tudo aquilo, cada vez que dizia, tu é isso, tu é aquilo, mexia diretamente na identidade. E aí depois vem os galhos e os frutos. E os frutos, quando a raiz não é boa, é o resultado dessa raiz que vai dar os frutos, né, Liana? Exatamente. E às vezes tem pessoas que não estão entendendo qual fruto hoje tem dado, porque a origem, a raiz, né? Forte, viu, então, gente? qual é a raiz? Glória. Qual é a raiz no caso dessa criança, né? Que a gente está falando de uma criança, a gente não está dando nome. Mas assim, eu quero que... Representa cada um de nós, né? Representa cada um. Então, você que está aí, você sabe qual você é essa raiz. Qual foi a sua raiz, né? Qual foi a sua origem? Qual foram as palavras que geraram uma memória, seja ela boa ou ruim, né? Vai resultar nesses frutos, é verdade. E aí, essa criança, ela vai crescendo. E ela internalizou todos aqueles sentimentos de não merecimento, de tristeza, de raiva, porque quando ela se sente rejeitada, ela gera nela muita raiva. E a raiva, cada sentimento nosso é liberado tem uma reação química a nível cerebral. E quando, no caso da raiva, é liberado o hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, aquela criança que passou a infância toda tendo esses comportamentos, essas reações, qual é o neurohormônio, o hormônio que foi produzido nessa criança? O hormônio do estresse. Então, ela cresce se viciando naquela química hormonal. Ela se torna, assim,
uma viciada emocionalmente. Pegou essa Isso é palavra aí, muito gente, sério. viciada emocionalmente, às vezes você não sabe por que você é a estressadinha da turma, a estressadinha da vida, porque você já se viciou por conta lá do passado. Isso é muito importante, né? Você identificar, porque quando você identifica, a cura. Comece a identificar aí, amado. Talvez você pense assim, Isso, gente, que life é essa? É uma life de cura interior para a sua vida. Então, pegue isso daí. Talvez você está viciada emocionalmente naquilo que te faz mal, mas só que você já exato. acostumou. E isso tudo, pastora Shirley, é importante dizer que é tudo de forma inconsciente, não é nada Por isso que você planejado, está aqui, né? pra você entender, Tudo amadas. Você precisa entender, ó. Não isso. se distraia, não. Deixa Satanás te distrair aí, não. Estou aqui só interligada aqui no Verdade. espírito, que você está falando isso comigo, que tem pessoas se distraindo. Cuidado, que tudo que Satanás quer é que você permaneça com essas fontes negativas, viciadas nessas coisas inconscientes que nem você sabe, aí você não consegue romper. Você não consegue avançar, você não consegue, talvez... Não, eu não quero fazer com os meus filhos o que minha mãe fez comigo. Você acaba fazendo. E aí é por conta de tudo que a Exatamente. Liana está dizendo. Pega essa chave aí. Ok, então voltando para essa árvore. Então a raiz é uma raiz podre, que é comparada à raiz da a rejeição, aquele amor não recebido, toda a desaprovação, todo o sentimento de não pertencimento, não se sentiu amada, não se sentiu pertencente. E por conta disso, então, vai crescendo aquela árvore e vai dando frutos podres. Que frutos são esses? O medo, medo de todo tipo. Medo de ser rejeitado. A autorrejeição e o medo de ser rejeitado. Assim, é extremamente doloroso. A autorrejeição é algo que destrói o ser humano. Olha que forte isso. A pessoa, ela criou dentro dela um mecanismo, ela tem um diálogo interno dentro dela, como se ela não devia ter nascido, que ela não faz nada direito, que para ela se sentir amada, ela tem que agradar todo mundo. Ela não é capaz, ela não consegue... né? Ela não é capaz, ela não merece ter bons relacionamentos, ela não merece ter um bom casamento, não merece ter um bom salário, não merece... Enfim, ela tem a autorrejeição também faz ela se ver de uma forma distorcida, a autoimagem, a autoestima distorcida. Uau. Então a gente vê mulheres bonitas e que se acham gordas, se acham feias, se acham a identidade está deturpada, né? Porque vai direto na identidade, né? De quem ela é, de fato, direto, né? Na identidade. Uau. Verdade. Uau. E tudo que o inimigo quer é destruir, distorcer a identidade desde a infância. E aí, quando ele consegue isso, o que acontece? A pessoa, essa criança, ela vai crescendo e ela sofreu tanto lá na infância. E ela vai fazendo aqueles votos secretos, conforme vai crescendo, talvez já é uma adolescente, ou até numa vida adulta, ela faz aqueles votos secretos. Nunca mais eu vou ser traída. Porque talvez ela sentiu que o pai traiu a confiança dela, a mãe, naqueles casos em que os pais prometem, né? Ah, eu vou te dar tal coisa, se tu fizer isso, eu vou te dar tal coisa. E depois não promete. A criança quer muito um presente. E aí, chega o Natal, chega a Páscoa, que o pai prometeu a bicicleta até hoje não chegou. Então, o que isso representa para aquela que é só uma criança? Ela se sente traída. E essa criança, se sentindo traída, ela vai ser uma criança egoísta, ela vai ter dificuldade de compartilhar as coisas com outra criança. E ela vai crescer também com esse sentimento dentro dela, né? Outro fruto, por exemplo, o abandono, aquela criança que se sentiu abandonada. Pode ser o abandono real mesmo, a criança que muitas vezes foi esquecida em casa sozinha, esquecida no carro, que a gente vê muito na isso. Escola. Esquecida no colégio. O pai e a mãe acabaram esquecendo. Isso traz uma ferida muito grande. E essa criança, ela vai se tornar um adolescente, um adulto, e qual é o fruto que ela vai desenvolver? Aqui a gente está falando dos frutos, né, dessa árvore, com raiz podre. Tudo que ela vai começar, ela não vai terminar, ela vai se auto-sabotar, ela vai começar um relacionamento, inconscientemente ela vai terminar, porque talvez ela tenha feito um voto para ela mesma. Nunca mais ninguém vai me abandonar. Então, olha que loucura, antes que a pessoa venha abandonar ela, isso na cabeça, inconscientemente,
ela termina o relacionamento porque ela não quer Vocês ser estão se abandonada identificando novamente. aí, amados, quais são os frutos? Eu vou, se vocês até escrever, porque no final a gente vai orar por você fazer um ato profético. Então pega uma folha e anote aí. O Senhor está mandando te dizer isso aí, fazedora de história. É palavra forte, é rema, chave, libertadora. O medo, assim, voltando assim na autorrejeição, também o medo de ser rejeitado. Então, aquele adulto, aquela criança que não se sentiu amada, não se sentiu pertencente, e ela cresceu, então, acreditando, né? Porque o diálogo interno dela, aquela voz dentro dela, diz para ela, para ti ser aceita, tu precisa fazer tudo por todos. Tu precisa ser a vozinha. Então, a gente vê muito, e é muito claro, isso, hoje, quando tem esse conhecimento, quando eu vou atender alguém, pessoas que têm essa dificuldade de dizer não, elas, né, elas acabam dizendo sim para todos, muitas vezes se ferrando, não era da vontade, está sobrecarregada. Se anulando também, né? Se anulando. Porque ela acredita que se ela disser sim para todo mundo, ela vai ser aceita, porque existe um diálogo interno dentro dela que diz que para ser aceita ela tem que agradar todo mundo. E também para não ter aquela questão da rejeição, né? Porque ela já foi tão rejeitada que ela falou assim, não, eu não quero. Uau! Porque inconscientemente ela acredita. Porque inconscientemente ela acredita que se ela disser sim para todos, ela não vai mais se sentir rejeitada. Porque provavelmente ela tenha levantado um muro lá dentro. Ela fez um voto secreto de que alguma época da vida em que ela disse, nunca mais ninguém vai me rejeitar. E esses muros, é importante dizer que esses muros que são invisíveis, mas que espiritualmente eles são visíveis, e o inimigo se apega nisso. É isso aí. Né? Ele se apega nisso para não deixar a nossa bênção chegar. Muitas vezes, essa mesma pessoa que disse, nunca mais ninguém vai me rejeitar, nunca mais ninguém vai me abandonar, ela está esperando um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma parceira para se relacionar, para casar, para constituir uma família, e não consegue. E ela não entende por quê. Muitas vezes começa o relacionamento, está fluindo inconscientemente, ela acaba se auto-sabotando e termina o relacionamento, porque tem algo espiritual que precisa ser quebrado. É um muro invisível que precisa ser quebrado, e isso faz parte do processo de cura. Outra ferida também emocional é a da humilhação, aquela criança que teve pais muito rígidos, né? Que muitas vezes bateu nela na frente dos coleguinhas, foi no colégio e acabou xingando na frente dos colegas, ou que foi muito rígido, muito duro, criou esse sentimento de humilhação. Essa humilhação, ela causa assim, uma desaprovação, né? Aqui que eu disse antes, um dos as que a criança precisa se sentir é aceita. Então, não aceita, ela vai se sentir desaprovada. Então, pais que humilharam muitos os filhos, aqueles pais críticos que batiam, né? Que muitas vezes, às vezes nem eram muito rígidos. Agora me veio aqui na mente um caso de um senhor que ele é coach, que ele conta muito, ele veio de uma família, uns pais muito bem, assim, uma família bem estruturada, mas que ele teve um momento na infância dele em que ele foi numa festa, olha só, olha como que as coisas acontecem assim, sem os pais se darem conta. Eles estavam numa festa, num local muito chique, num salão, todos muito bem apresentados, e uma menininha, ele devia ter uns 10 anos, ou 8 anos, e uma menininha chamou ele e ensinou ele, ele gostou do jeito que ela dançava. E aí, só que ele não levava jeito para dançar, mas ele se empolgou tanto, e ele começou a querer imitar ela. E na percepção dele, como criança, ele achou que ele estava arrasando. O que ele fez? Ele foi no meio do salão, ele e a menina, quando tocaram uma música, eles começaram a dançar, os dois sozinhos lá. Terminou a música, ele foi pro pai e disse, pai, o que o senhor achou? Arrasei, né? Meu pai simplesmente não disse nada, só fez assim. Ignorou. Tipo assim, que vergonha. Isso foi o suficiente. Veio uma reação, um silêncio também fala. Sim. Terminou com o menino. Qual é a crença? Qual é o registro que ele criou aqui na memória dele?
que dançar, que se expor lá, o público era ridículo, que não era para ele. Uau. E ele, que era uma criança bem apresentada, uma criança assim, bem extrovertida, começou a se fechar e ele foi entrando na puberdade. Ele tinha medo de se relacionar com as pessoas, Uau. ele tinha medo Olha só, de falar gente, um detalhezinho. em caso de uma assim, por causa do registro que foi o significado que ele deu para aquela olhada do pai. Porque é importante aqui, pastora Shirley, dizer, né, que tudo que nos acontece, ela cria uma memória, ela cria um registro neural na nossa mente, que são as crenças, né? As nossas memórias. Cada memória, ela é dado, isso no caso, é dado um significado para cada acontecimento, para cada criança, no caso. Então, a mesma situação que ocorre, por exemplo, entre dois irmãos, um pode dar um significado e o outro dá outro. E esse significado, ele é atrelado a um sentimento, tá? E cria, então, um registro. Quando isso se repete frequentemente, então, ele forma o que chamamos de crença. E aquilo vai, como se fosse uma trilha e vai sendo asfaltado ali. Gravou, formatou, tá? Essas memórias, elas ficaram, como diz lá, na memória, conforme o significado que aquela criança deu naquele momento, quanto mais assim, e mais sofrido for essa memória, a tendência dela é de ficar armazenado lá no nosso inconsciente, lá no baú, lá na caixinha preta, como a gente diz. E a criança vai crescendo e depois ela não lembra desse fato. Isso é tão profundo, amado, isso é tão profundo, meu Deus. E aí, as nossas memórias, elas vão sendo sobrepostas, né? E aí, quando, por exemplo, uma criança, ela teve uma infância com muita dor, com muito sofrimento, com muitos traumas de toda espécie, verbal, físico, sexual, abusada, enfim. A tendência é ela não lembrar quando ela é adulto, porque o nosso cérebro, ele tem um sistema que ele quer nos proteger da dor, né? Nós estamos movidos ou pelo prazer ou pela dor, e o nosso cérebro, então, quer nos proteger da dor. E o que ele faz? Ele guarda lá bem escondidinho. Só que, ao contrário de que muitos pensam, as pessoas ali fora dizem que o tempo cura tudo, né? Os neurocientistas dizem o contrário, né? Que o tempo só agrava as feridas emocionais. Conscientemente, nós podemos não nos lembrar, mas elas estão ali, estão latejando, e muitas vezes sangram. E aí, num determinado momento da vida, quando já é adulto, algo dispara lá, uma situação semelhante, um gatilho emocional é disparado. Esse gatilho e a pessoa, e aí a pessoa explode, ela tem uma reação violenta e até ela se assusta. Só que não é a reação dela, é a reação daquela criança ferida. Que não foi curado, né? É um trauma que não foi curado, né? A raiz, né? Exatamente. Nós crescemos, mas a nossa criança continua lá dentro. E muitas vezes é uma criança doente, depressiva, com raiva, triste, amargurada, né? E precisa ser olhado assim. É preciso trazer, então, essa cura interior, que a gente fala, é voltar para aquela criança, porque geralmente as feridas, todas elas são, a grande maioria delas, elas acontecem na nossa infância até os 12 anos de idade, que é a fase em que a criança ela está mais suscetível, é a fase do desenvolvimento, da formatação de crenças, e ela absorve tudo como se tudo fosse verdadeiro, ela não, sem filtro. E aí vai formatando a personalidade dela, a identidade, e muitas vezes, e essas feridas, elas destroem a identidade, a personalidade da criança. Uau. Por isso que a gente diz que quando a mulher ou o homem ele é curado, ele restaura a sua identidade. Porque aí ele entende quem ele realmente é e ele não é aquilo que aconteceu. É verdade. Bom, então eu falei da ferida, do abandono, da rejeição, da humilhação, quando os pais são muito, então,
A questão da injustiça também, a criança, então a interpretação que a criança dá, por exemplo, ela se sentiu injusta num determinado momento, meus pais foram injustos, foi a leitura, foi o significado que ela deu para aquele momento. Ela vai crescer gerando, assim, comportamentos disfuncionais. Então, ela achou que aquilo que o pai fez foi uma injustiça com ela. E qual é o diálogo interno dessa criança que cresceu lá na fase adulta? Aquela voz interna vai te dizer, tu tem que fazer tudo certinho, tu não pode errar em nada. Porque fizeram injustiça contigo, porque tu não fez a coisa certa. Então, agora tu vai fazer tudo certo. O que se chama isso? O perfeccionismo. Olha só. Então, as pessoas que são muito perfeccionistas, que não aceitam errar, elas né? sofrem Não aceitam que é vulnerável, né? Não aceitam meio termo, então elas sofrem muito, elas se cobram muito. Então, tem que ter esse olhar, voltar lá para o passado para entender o que aconteceu, qual é a raiz disso tudo. E o que a gente observa. Antes disso, eu queria falar também de outra ferida, que seria o medo de confiar ou a traição. Então, é aquela criança que se sentiu traída. Então, como eu disse, quando os pais faziam alguma promessa e não cumprir, isso gera uma crença de não merecimento, porque o significado que aquela criança vai dar é que ela não era merecedora, ela não era tão boa assim, porque afinal de contas, se eu fosse melhor, meu pai teria me dado presente. É a interpretação que aquela criança deu, porque ela é só uma criança. E isso é uma chave que a gente tem que entender. Uau. Porque no processo de cura, nós vamos ter que revisitar aquelas cenas, mas não mais como uma criança, agora como adulto. E é aqui que depois a gente vai para concluir, né? Então, todas essas feridas, né? Agora voltando para a questão das feridas, então. Então, as feridas emocionais, o que é? É o amor não recebido na quantidade, na qualidade, é o sentimento de abandono, é o sentimento de ter sido traída, de não ter sido aceita, de não ter sido merecedora, e ela vai crescendo, se sentindo, então, não capaz de fazer as coisas. Vai ser aquele adolescente que vai crescer duvidando de si mesmo, com uma autoimagem distorcida, com a autoestima baixa. Quando vem alguma ideia para ele fazer algo, ele começa a duvidar, mas não, eu não sou capaz de fazer, isso não é para mim. Ele não acredita nele. Isso é algo destruidor, é algo do inimigo mesmo, porque ele cria. Qual é a estratégia de Satanás aqui, do inimigo? É justamente entrar naquelas famílias onde digamos assim, os pais erraram em algumas atitudes e causaram feridas nos filhos, e qual é a voz do inimigo ali? O que ele cria? Ele cria fortaleza, ele começa com aquela voz dizendo, tá vendo? Tu não era para ter nascido, tu é um rejeitado mesmo, ninguém gosta de ti, tu é feio, tu é burro, tu não isso, tu não é aquilo. E isso cria o quê? Biblicamente falando, as fortalezas na nossa mente, os sofismas que a Bíblia fala, os enganos. Porque tudo que se fala, quando a gente fala aqui do inimigo, é tudo ao contrário do que a palavra diz. Então, o que ele quer? Ele quer distorcer a identidade. Ele quer distorcer as crenças de merecimento, ele quer nos fazer sentir não merecedores, não capazes de fazer as coisas. Porque, olha só, todos nós nascemos com potencial, com dons, habilidades, talentos, tudo aquilo que nós precisamos para vir aqui e cumprir com o nosso propósito, Deus já nos deu antes mesmo da nossa concepção. Lá na eternidade, Ele já preparou a nossa bagagem, a nossa malinha. Sim. E para nós vir aqui cumprir com o nosso propósito. Então, qual é a estratégia do inimigo? É justamente vir na nossa mente, porque a nossa maior batalha é na nossa mente, e levantar essas fortalezas invisíveis para nós não nos sentir amados, não nos sentir pertencentes, não nos sentir aceitos naquela família, e aí crescer com uma identidade distorcida, com as crenças distorcidas, se vendo de forma distorcida, com uma autoimagem distorcida, se tornando um adulto não sendo capaz de fazer grandes coisas, porque ele não se sente merecedor de fazer grandes coisas, não se sente merecedor de ter um bom relacionamento, como eu falei antes, não se sente merecedor de ter finanças melhor, porque as crenças que foram formatadas desde a sua infância foram essas. Verdade. Mas aí
Mas aí a gente tem a boa notícia que, graças a Deus, assim, a neurociência vem justamente para confirmar aquilo que a palavra de Deus já nos ensina há mais de 2000 anos, que através da plasticidade neural, novos neurônios são fabricados todos os dias, independente da idade. Vocês entenderam, né, Marta? É possível, viu? Através das novas conexões e novas sinapses, novas crenças podem ser formadas. E aí sim, então, eliminar, enfraquecer aquelas crenças que nos limitavam, né, desde a nossa infância, e aí sim, então, trabalhar criando um novo caminho, uma nova mensagem, um novo, através do quê? Da renovação da nossa mente. O que a palavra diz lá em Romanos 12:2? Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com essa situação. Se teus resultados não estão satisfatórios, não vos conformeis. Vamos olhar, vamos voltar lá para o princípio, lá para o passado. Começa a questionar, por exemplo, por que eu estou tendo essas reações? Por que eu estou tendo esses pensamentos? Por que volta e meia eu estou com esses sintomas depressivos, com essa amargura, eu ando brigando, eu ando me alterando? Porque eu tenho que voltar lá para a minha raiz. E o que a gente vê? A gente tem percebido, assim, que as pessoas, elas têm buscado muita ajuda na medicalização, ou então fugindo para o ativismo, né? Principalmente mulheres, assim, têm se afundado no trabalho, justamente para não parar e não olhar para as suas dores. Ou então têm se atirado nas medicações, nunca se viu tanta droga, tanta medicação antidepressiva para ansiedade, síndrome do pânico. Por quê? Porque as pessoas não conseguem, elas querem fugir daquela ansiedade. Só que, o que os estudiosos dizem, né? Que não adianta tratar o fruto podre, nós precisamos arrancar aquela raiz podre. E arrancar aquela raiz podre, nós temos que voltar lá para a nossa origem, voltar lá para onde tudo começou. Isso requer, é um processo doloroso. E aí, pastora Shirley, o que a gente percebe? Que as pessoas querem a cura, mas não querem viver o processo. O que isso quer dizer? Quando a gente mexe, quando a gente fala, por exemplo, das feridas, o que as pessoas dizem? Não, deixa quieto, aquilo não quero mexer. E não adianta, jogam a sujeirinha debaixo do tapete, né? Não adianta. Porque vai chegar um momento, é como uma panela de depressão, vai chegar um momento em que vai haver aquela explosão. É verdade. E aí, é onde está o problema, né? Até o perigo, né? Onde está o problema. Então, assim, toda aquela dor. E a ferida emocional também não é só, claro, como eu enfatizei muito a questão da infância, porque é lá onde tudo começa. Mas, assim, ao longo da vida, as feridas vão sendo geradas. Só que agora, na vida adulta, é muito mais fácil para a gente lidar, né? Por exemplo, aquilo que me aconteceu no passado, quando eu tive o entendimento, agora na vida adulta, eu ressignifiquei aquilo, dei um novo significado para aquilo que aconteceu, revisitei aquele passado, não para me vitimizar, mas para dar um novo significado e gerar um novo sentimento naquilo. E aí, então, eu consigo ser curada. Na fase adulta, a pessoa tem que gerenciar os sentimentos. Então, por exemplo, uma dor. Quando uma pessoa ela é magoada na vida adulta, no presente, a gente diz que ela é magoada. Quando a pessoa ela é magoada, ela tem dois caminhos. Ou ela guarda essa mágoa, que vai se transformar num rancor, vai evoluir, ou ela processa aquilo, ela vai usar os meios, vai orar, vai buscar em Deus, para que Deus tire aquela dor, para que não crie raiz de amargura. Agora, se ela resolver, ela não tem esse entendimento, e ainda ela carrega todos aqueles ressentimentos do passado, lá da sua infância, o que vai acontecer? Essa amargura, ela vai evoluir, essa mágoa, ela vai evoluir para uma amargura, para um ressentimento, para uma ira. Então, uma dor, a gente diz que uma dor do passado, ela é chamada de raiva. Por quê? Porque sempre que tu lembrar daquele fato que te aconteceu, a dor vai vir com o mesmo sintoma, porém potencializado, porque o nosso cérebro, ele não distingue quando é real e quando é lembrança, quando é imaginação.
Então, toda vez que eu voltar para o meu passado, que eu lembrar de uma cena traumática, de um sentimento de alguém que me magoou, eu vou voltar a sentir novamente aquela dor que eu senti no passado, porém potencializada. Ela vem, então, em forma de raiva. E é nesse momento da raiva que as pessoas se auto-sabotam, explodem, né? E muitas vezes jogam o casamento fora, dizem palavras que, né, magoam o filho, destrói relacionamentos. E a dor de viver no futuro aquilo que ela já viveu no passado se chama ansiedade. Por isso que muitas pessoas, a gente vê assim, pessoas cada vez mais buscando ajuda com medicamentos para a cura da ansiedade. A ansiedade é o medo do futuro, é o medo de viver a dor que eu já vivi ontem. Medo de viver amanhã a dor que eu já vivi ontem. Por quê? Porque a dor talvez foi tão forte, né? E ela não quer mais sofrer. Só que aí o que tem que fazer? Existe uma chave poderosa que se chama perdão. Perdão. Perdão, ele é um processo. Ele é um processo. E ele é uma decisão. Quando a gente resolve perdoar, nós estamos sendo inteligentes. E o perdão não tem nada a ver com voltar, muitas vezes, a conviver com aquela pessoa que te feriu. Claro que se é um familiar, um pai, uma mãe, não tem como deixar de conviver, né? É questão de princípio, é honra, né? De honrar pai e mãe. Temos que conviver. Mas, assim, se é um amigo que te feriu, alguém que te machucou profundamente, perdão não tem nada a ver com voltar a conviver. Então, o perdão é uma decisão e ele é um processo. É 70 vezes 7. O que a palavra diz? Perdoar é 70 vezes 7. Né? O que isso significa? Toda vez que eu lembrar daquilo que me feriu, eu decidi perdoar. Aleluia. E se humanamente eu não consigo, eu vou orar, pedir para o Espírito Santo me ajudar no processo de perdão. E como que eu vou saber se eu consegui perdoar? É imaginar aquela pessoa que tanto me feriu, eu fechar os olhos e imaginar que aquela pessoa que talvez tanto me fez mal, ela está vivendo os seus melhores dias e eu ficar assim em paz. Aí eu sei que eu consegui perdoar. Amém. Amém. E o perdão, ele desata, assim, no mundo espiritual, é algo incrível, é como quebrar algemas. Enquanto a pessoa não perdoa, ela não fecha ciclos. Ela não consegue viver o hoje. Na verdade, ela não consegue rompe nada. Não rompe em nada. E olha só, falando em romper, pastora Sheila, o que me veio à mente agora? Muitas vezes, tem coisa na nossa infância que a gente viveu algo traumático lá, e talvez nem foi tão traumático, mas o significado que aquela criança deu para aquilo que aconteceu, para o amor não recebido, enfim, talvez pelas surras que ela levou, pelo abandono, quando pais se separam, causa feridas emocionais muito fortes, enfim. Tudo aquilo que aconteceu, a criança, ela como se ela se colocasse num cárcere, né? Ela fica aprisionada naquele local da dor. E essa criança, ela vai crescendo, ela se torna um adolescente, um adulto. Jesus. E ela, na vida adulta, ela nem lembra disso. E consciente, por que eu disse antes? Que quando as dores são muito fortes, o nosso cérebro tem a tendência de nos proteger. E tem coisas que a gente não lembra. E olha só, essa criança se torna um adulto, e ela vai para os relacionamentos, ela vai casar, constituir família, vai ter o trabalho, enfim. E ela vai viver em círculos, as coisas parecem que não se fecham, vive em altos e baixos, se auto-sabotando. E esses altos, os picos e os vales que a gente diz, é uma autossabotagem inconsciente, que está diretamente relacionada com feridas emocionais. Eita! Então, como se agir neste processo que a gente às vezes não sabe, e as pessoas sentem que tem algo assim que não flui, que tem tudo para estar numa vida extraordinária, em vida abundante, né? E não consegue desfrutar daquilo, porque tem algo que precisa ser rompido. Eu falei antes que nós crescemos, mas a nossa criança interior muitas vezes permanece lá gritando, sangrando. E conscientemente o adulto não se dá conta.
E aí, eu vou entregar agora aqui uma chave muito poderosa. Claro que tem todo um processo. Eu creio, assim, que Deus usa pessoas, né, profissionais, capacitados, para nos ajudar neste processo. Assim, sozinha é muito complicado, é difícil, muitas vezes, a gente passar por este processo, assim, porque ele é um processo doloroso, e muitas vezes as pessoas não sabendo lidar com isso, voltam, ou então pegam profissionais que não têm essa capacidade, esse entendimento, voltam para o passado, revisitam toda aquela dor e ficam naquela dor, e aí cada vez mais, cada vez que tu revive aquilo, cada vez sofrimento aumenta, e às vezes a pessoa enlouquece até, se tira até a vida, porque é tanto sofrimento. Então, cuidado com quem vocês vão buscar para ajuda. Cuidado. Tem algumas terapias que a gente vê, assim, alguns profissionais, que eu não vou falar aqui sobre o que se refere, mas, assim, é muito complicado, porque nós precisamos, sim, revisitar o nosso passado, mas não para reviver a dor. É preciso revisitar para ressignificar. Pega essa palavra, essa chave, amada, ressignificação. Ressignificação. Isso. Ressignificar. O que isso significa? É voltar para aquele local da dor, para agora, não mais como criança, mas como um adulto, olhando para aquilo que me aconteceu, dando um novo significado. Lembra que eu falei que as memórias... Vivendo algo novo. As experiências... Literalmente. As experiências, memória, a criança, ela dá um significado e gera um sentimento. Porque ela era só uma criança. Talvez naquele momento gerou muita raiva, muita frustração do pai, da mãe, do professor, do tio, do avô, do abusador, seja lá quem for. E aquilo gerou muita mágoa, muito ressentimento, criou assim, ó, raiz de rejeição, as maiores feridas, né? E agora, então, com este novo olhar, porque aquilo que te aconteceu não te matou e te tornou mais forte. Né? Então, eu vou dar um novo significado para aquilo que me aconteceu. Amém. Outra coisa que é importante destacar, que só fere, pastora, quem é ferido. Só machuca quem é machucado. Só bate quem recebeu muito laço, muita surra. Só critica quem foi muito criticado. Verdade. Só humilha quem foi muito humilhado. Então, quando eu tenho esse entendimento, que aquelas pessoas que talvez me feriram, talvez pode ter sido, geralmente é pai e mãe, se eles feriram é porque eles também estavam feridos. E que eles foram tão vítimas quanto nós. Verdade. Porque eles talvez são mais vítimas ainda. Né? Então, quando eu tenho esse entendimento, eu vou olhar para aquilo que me aconteceu com outro, dando um novo significado. E aí eu começo a olhar para pai e mãe com empatia, com amor, e não mais com raiva, com sentimentos negativos que eu tinha lá da infância. Por quê? Porque nós precisamos honrar pai e mãe. E se eles não deram o amor que nós merecíamos na época, era porque eles também não receberam, e ninguém dá aquilo que não recebeu. E aí, quando eu tenho esse entendimento, então eu volto para aquele passado, agora como uma pessoa adulta, e vou dar um novo significado. Verdade. E aí, quando eu dou um novo significado, qual é o novo significado? Aquilo não me matou. Olha aqui, eu tô aqui forte, saudável. Fiquei machucada, fiquei, mas agora eu posso... Que é onde vira o propósito. Aí, aquela dor vira um propósito. Vira uma cura. Vira um propósito. E aí eu vou sair, então, daquele lugar de vitimista que eu era, que só me vitimizava, porque isso, porque aquilo, que eu era coitadinha, sofredora, Uau. E vou me colocar na posição de vitimista, de vitoriosa. Olha só, aquilo tudo que eu passei, eu sofri realmente, tal e tal e tal. Mas hoje, graças a Deus, me tornou, eu consigo olhar para aquilo que me aconteceu e ver que até naquilo eu tinha um propósito. É verdade. E eu vou ser grata até por aquilo, porque aquilo me tornou a pessoa que eu sou hoje. E aí, então, eu saio do vitimismo e assumo o meu papel de vitoriosa, de protagonista da minha vida. E aí, a partir de agora, então, eu decido. Então, eu quebro com aquele ciclo. Aleluia! Eu quebro com aquilo. Aleluia! E aí, quando eu decido quebrar, eu não estou quebrando só na minha vida, eu estou quebrando para as futuras gerações. É aquela queda da maldição. Verdade. Aquilo que me feriu não me fere mais. Aquilo que eu resolvi, aquilo que eu perdoei, aquilo que eu ressignifiquei, meus filhos não precisam passar.
Eles não precisam carregar os sentimentos que eu carregava, por exemplo, meus filhos não precisam mais. Então, as portas que os pais fecham, os filhos não vão precisar fechar. E o contrário também é verdadeiro. As portas que os pais deixam abertas, os filhos vão ter que voltar lá para fechar. Ou então vai se repetindo de geração em geração. Glória a Deus. E isso é muito forte, né, pastor? É verdade, é verdade, é verdade. E eu, assim, só posso dizer, porque a Liana não conhece tanto o meu testemunho, mas algumas fazedoras de história que aqui estão, porque a minha história da dor virou um propósito, por isso entre elas fazendo história, porque muitas coisas que a qual, né, a gente tem estudado já, mas que você mencionou, era algo que eu vivenciava, né? Toda essa questão, porque eu venho de um lar disfuncional, quando os meus pais descobriram que estavam grávidos de mim, não queriam. Então, tudo isso gerou em mim, né, principalmente a rejeição, que é uma das feridas, podemos dizer, ainda mais quando a gente vai ministrar libertação e cura interior, a raiz principal é a rejeição. É a rejeição. Ah, mas eu não rejeitei no ventre, mas talvez quando estava criança, não rejeitei nem quando estava no ventre, nem quando estava, mas quando já na fase adulta, ou quando cresce, já está casada, é rejeitada, aí já entra também algo. E eu acho tão profético, porque a Liana falou algo, amados, que talvez você está aí, você não está atentando. Quando eu entendi isso, e isso trouxe cura em mim, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho, porque o curado, ele cura, o ferido fere, eu procurei saber a história da minha mãe e do meu pai. Tanto é que eu já liberei perdão para ele uma vez, até eles achavam, eu já contei esse testemunho aqui, talvez a Liana ou outras que estão aqui nunca me ouviram. Eles achavam que eu ia morrer. Porque eu já na fase adulta, eu me entendendo em Deus, porque mesmo conhecendo a Deus, sabe, Liana? Já 10 anos de convertida, havia ainda esse inconsciente que eu não sabia o quê. Mas um dia o Senhor me trouxe, estava em Peniel, face a face com Deus, e Deus me trouxe ali, me levou a minha criança, a minha fase de criança, não para eu ficar lá, mas para provar que era possível sair de lá para virar um propósito, para a minha identidade ser restaurada, porque eu procurava a aceitação de todos, eu me sentia muito inferiorizada, era algo muito sério. Hoje, quando eu falo perante o público, eu falo, gente, é Jesus, porque eu morria de vergonha, de medo, porque eu fui muito reprimida, né? Ah, você não vai dar certo, você naquilo, mas aí eu entendi que o quê? Minha mãe veio de uma linhagem, né? Que a mãe dela, né, pela história, teve que trabalhar fora, deixou mamãe sendo criada pela minha avó. Mamãe nunca teve um brinquedo, nunca teve uma boneca, então ela sempre me cobrou muito. E o meu pai é a mesma coisa. E aí, quando eu comecei a olhar com esse olhar, com essa empatia, hoje eu honro, antes de estar falando aqui, você já falou hoje com mamãe, o papai já veio falando, e se eu falo com eles 10 vezes ao dia, bença mãe, bença pai, liberei, e amados, eu vou falar. A chave de tudo chama-se perdão. Porque quando eu não perdoava, mesmo conhecendo Jesus, eu achava que perdoava, mas aquilo quando esbarrava da dor. Foi aquilo que a Liana falou lá no início. É o machucado que você pensa que já curou, mas quando você vê, uau, não é que abriu de novo. E a ferida, ela sendo reaberta, é pior do que ela falando que nunca tivesse sido nem fechada. Pior. É pior. É Exatamente. pior. E aí, a chave é liberar perdão. Mas como eu vou liberar perdão? Se meu pai me abandonou, se minha mãe me abandonou, ou se meu marido me abandonou, ou aquela pessoa que eu confiava me abandonou. Amados, perdão não é um sentimento. Eu nunca vou acordar e falar assim, ai, hoje eu tô... Ai, que coisa boa esse sentimento de perdão. Não, é decisão. E a partir dessa decisão, o Espírito Santo vem e trabalha em você. Algo que eu aprendi com a Neuza Etioquia, que né, alguém que eu amo muito na área de libertação. E ela fala que quando eu não perdoo, é como se eu estivesse carregando um defunto algemado para cima e para baixo. Você imagina você carregando um defunto? Você nem sente. Tem uma hora que você já até se acostumou com o cheiro, mas quem está ao seu redor sente o fedor daquele defunto. Aí você se torna uma pessoa amarga, azeda. Aí você acha assim, aquilo que a Liana a gente tem aprendido sobre o autoconhecimento, a gente quer transferir para o outro algo que é meu. Aí vem a crença do não merecimento. Enfim, amados, eu creio que essa live, eu não sei você, mas você pode pegar cada semente, você pode replantar essa árvore, porque a palavra de Deus nos dá um respaldo, dizendo em João 3,16, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna.
E assim o Senhor faz Pastora, conosco. Lembra de João, lá de verdade. João 4, eu acho tremendo quando aquela história daquela mulher samaritana. Não sei o nome, não sabemos nem muita idade, mas já era uma idade já de adulto. O Senhor toca na ferida, o Senhor não expõe, mas o Senhor toca. É assim que o marido que você está nasceu. Às vezes é necessário tocar na ferida. E talvez o Senhor está aqui, algumas pessoas, sabe, o Espírito Santo até falou isso comigo. Algumas pessoas entraram e até saíram porque falaram assim, não, isso aqui não é para mim, eu quero fingir. Não, mas você que ficou até agora, Matos, eu creio que é porque Deus tem. Eu quero crer que você fez uma anotação, assim como eu estou com essa folha. E nós queremos orar por você. E assim, Eliana, que coisa tremenda, eu quero 2021 estar grudadinho em você. Por favor, não me deixa. Te amo. Agora sim mesmo, eu lembrei, enquanto você falava, eu lembrei aqui, vou dar 2 exemplos bíblicos de pessoas, homens de Deus, que carregaram, assim, muitas feridas emocionais e que buscaram em Deus, e que é Davi. Davi foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi esquecido pelos seus, né? Ele foi o desprezível da família, né? E ele sempre buscava em Deus, e Deus o colocou numa posição de destaque, e ele sempre conseguiu perdoar. Os Salmos de Davi, quando tu vai mergulhar naquelas leituras maravilhosas, tu vê que Davi expressava em cada palavra a sua dor, ele sangrava. Não é? Né? Quando ele dizia, por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro? Ele é uma conversa com Deus sobre todas aquelas dores. Outro que foi muito humilhado, rejeitado, e Deus colocou numa posição de destaque foi José. Uau! E José, ele só foi realmente liberto, curado, quando ele teve aquele encontro com os irmãos, quando ele já estava numa posição de governo, né? De governador do Egito, que nem ele sabia que ele guardava tanta mágoa, tanto ressentimento. Claro que não foi pouco que ele passou. Não. E ele guardava aquilo, né? E ele inclusive, colocava o nome nos filhos. Tamanha era a dor que ele passava. Manassés e Efraim, né? Não, foi ali para trazer ali a cura por completo. Veio falar assim, eu preciso dessa cura, então deixa eu profetizar sobre meus filhos. Exatamente. E quando ele esteve cara a cara ali com os irmãos, que caiu aquela máscara dele, do governo todo-poderoso, a palavra de Deus diz que ele saiu para um outro local e gritou, chorou, rasgou o coração. Eu acho tão tremenda essa cena, meu Jesus. Eu fico aqui imaginando assim. Eu gosto muito da xericô, sabe, Eliana? Quando eu leio a Bíblia, eu gosto muito de xericô. Então eu fico imaginando aquele grito, mas aquilo ali foi o grito da cura dele. Da cura, porque ele rasgou o coração. E é isso que as pessoas têm que fazer. Então, eu creio assim, que a gente está indo para a parte final, né, pastora? As pessoas aqui que se identificaram, assim, querem saber como é que a gente... como é que eu vou saber se eu tenho ferida? Como é que eu não tenho? Em primeiro lugar, assim, ó, tem uma coisa que fica bem clara. As pessoas, quando se convertem, vão para a igreja, aceitam Jesus, elas acham... Bom, tem um versículo que diz que tudo se faz novo. Tudo se faz novo no espírito. Mas nós somos corpo, alma e espírito. A nossa alma são os nossos desejos, nossas vontades, nossas emoções, nossas crenças. E isso, Deus vai nos ajudar sim, mas isso é um processo e nós temos que buscar isso. Por que eu digo isso? Porque lá em Romanos 12:2, o que Deus diz? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da forma como você pensa, da forma como você sente, dos seus comportamentos. Isso, o ser humano, nós temos que buscar isso. Deus vai nos ajudar? Vai. Mas nós temos que buscar isso. Então, muitas vezes, a gente vê assim, pessoas anos e anos dentro das igrejas e não flui, ficam naquele chovendo no molhado, pisando andando em círculos, porque até tem um bom relacionamento com Deus, mas a coisa não flui, ainda carregam muitas feridas e precisam ser curadas emocionalmente. E quando a pessoa ela não é curada em suas emoções, ela prejudica o seu relacionamento com Deus. E aí, outra coisa interessante que eu não posso deixar de falar, que toda dor não falada, não manifestada, não colocada para fora, ela vai comparecer pela via do adoecimento. Muitas pessoas hoje adoecem fisicamente porque
pelos sentimentos tóxicos, pelas feridas emocionais que não foram olhadas, não foram tratadas. Nós temos vários exemplos, estudos que comprovam isso. O câncer mesmo é uma doença, é muito sentimento não colocado para fora. Fibromialgia é outra doença. E a fibromialgia é o que mais está sendo aí, né? A gente fala de depressão, estresse, mas a fibromialgia está interligada à área psicossomática por conta da falta do perdão. Exatamente. Lembrando de Davi, enquanto eu me calei, meus ossos envelheceram. Por isso, ó, vamos lá para 1 João 9. Confessai seus pecados. Não é para qualquer um, mas Deus está colocando pessoas para ser uma com você. Pega essas chaves, mas eu creio que Deus... mas estamos quase terminando o ano. Ainda há tempo. Ainda há tempo de você não levar essas mazelas. Que leve, mas vai ser a sua cura. Vai ser o seu propósito. Isso é muito profético, amados. Uau, então, gente. A depressão, pastora, a depressão é uma ira recalcada, aquela raiva recalcada que não conseguiu direcionar, porque todo sentimento que ele é repreendido, assim, ó, reprimido, ele chega, ele explode, muitas vezes volta pra gente mesmo. Eu costumo dizer que a depressão é como se fosse aquela água que bate aqui, como se não tivesse para onde ir, e aquilo vai pressionando. Quanto mais água vir, chega uma hora, aí entra, aí fica deprimida aquilo ali. Meu Deus, uau. Então, assim, muitas doenças, ansiedade, as síndromes do pânico, a síndrome do pânico geralmente está relacionada com a síndrome do abandono lá na infância, relacionada com pai e mãe. E a gente vê muito isso, né? Então, lá na fase adulta acontece algo, reedita a história, inconscientemente ela volta a ter os mesmos sintomas. Enfim, nós precisamos ser curados, ser íntegros em corpo, alma e espírito, como a palavra de Deus diz, para que tudo vá bem, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ter uma vida em abundância, que é o que Jesus diz em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, assim, essa live é um presente de Deus, né, pastora Chico, para quem está nos escutando, para que possam, assim, olhar, assim, com carinho, com amor, com verdade, para o seu interior, começar a se questionar que comportamentos são esses que eu não queria ter e eu acabo tendo, por que esses pensamentos continuam me assombrando, por que eu perco meu sono de noite e começo a remoer coisas do passado, por que eu tenho esses sentimentos, começar a olhar para isso e voltar lá para o passado, tentar ver. Pessoas que têm aquela tristeza que não conseguem falar assim, gente, era para mim não ter isso, mas o senhor fala, só meu caso, tem pessoas aqui que têm N de motivo, até mesmo para ser grata a Deus, porque uma alma ferida não é grata. O senhor manda dizer isso para algumas pessoas que eu penso que tiveram até ontem. Que esbarrando não consegue. Mas por quê? Porque não consegue se libertar. Amados, é a oportunidade, está aí. É oportunidade. Olha só o que diz. Olha o que diz, pastor, no Salmo 139, é uma chave terapêutica para cura. No Salmo 139, no versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Meu coração aqui pode ser subdividido com a nossa mente. Prova-me, conhece os meus pensamentos, o que eu estou dizendo. Pai, faz uma sondagem profunda em mim, me revela as minhas falhas, vai naquela profundeza lá no meu interior e me expõe me mostra que mágoa, se eu tenho ressentimento, me mostra as tramas, tudo que me envolve, por que eu sou amargurada, por que eu sou desse jeito, me mostra, Espírito Santo, né? Sonda-me, vai lá e me mostra que tem coisas que humanamente nós não conseguimos, que o Espírito Santo pode fazer por nós. E no 24, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há alguma decisão da minha vida que talvez eu tomei errado e que está prejudicando os meus resultados hoje. Se tem algo que está me prejudicando no meu presente, ajuda-me a firmar os passos no caminho da verdade, da justiça, do amor, e guia-me pelo caminho eterno. Me mostra se eu estou fazendo algo que não está te agradando, me mostra se eu guardo ressentimentos, talvez lá da minha infância, que eu não lembro nem das cenas, mas o Espírito Santo tem esse poder de ir lá nas profundezas e trazer, e ele vai revelar através de um sonho, ele vai revelar através de pessoas, através de insights, enfim, o Espírito Santo ele vai revelar da maneira que ele quer, mas para isso nós precisamos abrir nosso coração e pedir com muito amor, com muita verdade, com muita humildade, que eu tenho certeza
que tudo que Deus quer é nos curar integralmente. Ele não quer uma cura paliativa, Ele quer nos curar integralmente, para que nós sejamos um com Ele. Amém. Liana, uau, é isso aí, integralmente, na totalidade. Eu quero te agradecer, dizer o quanto sou grata a Deus por você mais uma vez. Saiba que eu quero estar junto com você no que precisar. Estou aí cobrindo mesmo, como você disse, não é nada nosso, é pelo Senhor. Muito obrigada por essas chaves poderosas, essas sementes. É como eu falei, enquanto eu orava com meu esposo, Deus me falava sobre sementes. Você hoje é como se a gente estivesse ganhando, mas se você puder ir, isso é algo profético. Colocar a mãozinha assim, igual a conchinha, sabe? E ali tá cheio de semente. Essa semente você colocar dentro do seu coração, porque eu quero cair em terra fértil, porque o ano de 2021, mesmo em meio às notícias que estão aí, é o ano do frutificar. E Deus quer trazer algo novo sobre você, em nome de Jesus. Então, Liana, um beijo, obrigada, obrigada. Deus continue abençoando você, a sua família, grandemente. Mas se você tá aí, aproveita e erga as suas mãos e abençoa a vida da Liana, com toda a sorte de bênçãos, que seja um ano também do frutificar em todas as áreas. Emocional, sentimental, financeira, profissional, espiritual, em todas as áreas, em nome de Jesus. Tu sabe o quanto você é escolhida do Senhor, não preciso nem dizer isso, porque eu sei que a sua identidade já foi restaurada. Um beijo, continua sendo esses momentos de cura nas nossas vidas, que a gente precisa de você. Um beijo, viu? Te amo, hein? Feliz 2021. Amados, você tomou posse e assim, eu quero só orar. Eu não preciso nem acrescentar mais nada. A única coisa que eu quero dizer para você, você pode curar a sua vida. Você pode curar a sua vida. Já ativei aqui os comentários novamente. Você pode, amados. Eu creio que Deus quer trazer cura em você para curar outras vidas. Sabe aquela história, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, é mentira. É mentira do inferno. Eu quero orar com você. Né? A Liana falou algo aqui de José, e nós, segunda-feira, nós falamos sobre José. E o Senhor quer nos trazer cura. Você pegou aí seu papel? Mas quem está já querendo sair, fique muito à vontade, mas eu quero orar por você que anotou qual é as raízes, quais são os frutos que tem vindo dessa raiz podre. Qual tem sido, a nossa querida Eliana falou sobre a rejeição, sobre a indiferença, sobre a decepção. Então eu quero orar com você, porque Deus quer trazer cicatrização. Eu gostaria que você pegasse esse papel aonde você estiver, mas isso é algo profético. Eu sinto uma nuvem de cura. Pessoas que não conseguem manter um relacionamento, entram no relacionamento, daqui a pouco termina, mas tem tudo para dar certo, não sei o que acontece. Deus está restaurando. Deus está trazendo restauração agora. Começa a trazer a memória, começa a pedir ao Senhor. Começa a pedir essa cura. Amados, a Liana entregou semente. Pega essas sementes e põe no seu coração. Olha, passa aqui, põe no seu coração. E eu quero orar com você. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, tu sabe, Deus, a sinceridade do coração das tuas filhas. Assim como um dia o Senhor trouxe cura nas minhas feridas emocionais. Assim como o Senhor também trago cura nas feridas emocionais da Liana. Por isso, a Liana, hoje, Deus trouxe essa palavra rema. Cada palavra ali se vê como uma flecha. Mas eu sei, Deus, que há vidas. Senhor, há vidas aqui, Senhor, que não conseguem avançar, até querem romper. Te amam, querem viver o melhor, mas não conseguem. Deus, elas anotaram. Deus, em nome de Jesus, cada ponto anotado. Senhor, nós aplicamos agora o sangue de Jesus. Começa a liberar perdão para aquelas pessoas, começa a dar nome. Fala, eu perdoo. Amados, a Liana liberou palavras proféticas. A Liana liberou palavras proféticas. Tudo aquilo que a Liana liberou sobre as nossas vidas, a base da palavra. Por isso eu quero que você tome posse de cada palavra que a Liana liberou. Pai, em nome de Jesus,
Deus, nós queremos liberar perdão para aquela pessoa que me feriu. Seja para o seu pai, para sua mãe, seja quem for. Abençoe. Comece a pedir ao Senhor para o derramar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Ele vem agora como bálsamo. Ele vem a trazer cura. Venha trazer cura em nome de Jesus. Corações feridos, o Senhor cicatriza, o Senhor traz cura. Ei, você pode se permitir, amados, em nome de Jesus. E cada semente, faça assim com a sua mão, amada, aquelas palavras foram sementes que a Liana liberou. Põe na altura do seu coração e diga: Senhor, essas sementes, o meu coração é terra fértil e eu quero frutificar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, frutifica, frutifica em nome de Jesus, frutifica em nome de Jesus, frutifica, pois a cura está dentro de você, Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada uma das tuas filhas e receba esse amor. Receba esse amor. Ei, receba esse amor, porque quando esse amor vem, nós somos curadas e restauradas. Receba desse amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor quer fazer algo tremendo. Receba esse amor. Remanda rabassu e anda rabia cheia. Porque Ele te ama. Ele te ama. Não aceite menos do que isso. Foi como a Liana disse. Nós podemos ressignificar, fazer algo novo. Ressignifique, peço ao Senhor, o Senhor me ensina a me auto-ressignificar. A você, mas você vai ser instrumento de cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. 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 Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Amados, você que recebeu do Senhor, você que esteve aqui conosco nesta live, estamos aí na penúltima live de 2020. Uau! Se você foi aí altamente edificado, você que identificou, envie aqui seu coraçãozinho, que eu vou entender que você tomou posse. E amados, como a Liana falou, talvez sozinha, talvez não sozinha, a gente não consegue, nós estamos aqui para ser uma com você. Mande ali pelo direct, nós queremos estar com você. Nós queremos somar na sua vida, em nome de Jesus. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que esteve aqui conosco, muito obrigada. E eu quero te convidar mais para a nossa última live do ano. Amanhã. Amanhã nós teremos a nossa última live. E essa que vos fala vai estar aqui com você. Essa que vos fala. Eu quero liberar amanhã uma palavra sobre a sua vida. Então, se você achar relevante, esteja aqui conosco. Esteja aqui conosco. Em nome de Jesus. E eu creio que Deus vai falar o seu coração. Eu creio que Deus vai falar o seu coração. Eu sei que nós vamos estar indo preparativo para a virada do ano. Mas eu creio que o Senhor quer liberar algo sobre nós. E sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus quer trazer algo novo sobre as nossas vidas. E eu quero declarar sobre você o novo do Senhor. Por quê? Porque é possível começar de novo. Em Deus. Em Deus. Em Deus. Então amanhã eu quero estar trazendo uma palavra para o teu coração. O importante não é como se começou, e sim como você termina. Esse vai ser o tema da live amanhã. O importante não é como se começa, e sim como você termina. Então, se você está aí, seja uma conosco, em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Lembre-se, Deus não te marcou com D de derrota, e sim com V de vitória, porque você é muito mais forte do que você imagina. Um beijo, te amo. E se essa live foi relevante, põe lá hashtag ressignificação. Hashtag, porque você está curada. Ah, pastora, mas eu ainda sinto ainda um pouquinho de tristeza. Ei, você está no processo. E todo processo, ele às vezes pode até ser lento, mas Deus está contigo.
Amém? Uma boa noite para o teu coração. Quero dizer o quanto eu te amo e o quanto Jesus te ama. Declare. Ele me ama. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Beijo, amados. Shalom. Seja você a sua melhor versão em Cristo. Você é gestora das suas emoções. Deus vai continuar abençoando você, tanto do Brasil quanto aqui da Europa. Liana, um beijo, Liana, obrigada. Deus abençoe vocês, amados. Em nome de Jesus. Shalom. Tchau, tchau. Se a graça é um oceano, estamos. Aleluia. Como um beijo apaixonado, meu coração dispara. Amados, uma pessoa curada, ela aceita o amor do Pai e a sua identidade. Não tem tempo para ressentimento. Libera perdão, libera, libera. Me ama. Amo vocês, amados. Liana, um beijo, minha linda. Te amo. Obrigada, Liana. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Tomei posse, uau. Beijo. Shalom, minhas lindas. Tchau, tchau. Até amanhã, hein? Até amanhã.